de uma maneira bem prática, eu vou chamar a sua atenção para um detalhe que eu já venho insistindo repetidas vezes. Geralmente o falante perde questões porque ele não entende o enunciado lá da questão, ou porque ele prefere brigar, baseado num possível conhecimento teórico que ele adquiriu, ele quer brincar com a fórmula, com a forma em que a questão foi elaborada. Então, eu alterei o enunciado dessa questão, e pelo que eu percebi, a dúvida residia em entender o enunciado da questão. Ora, nós tínhamos uma questão de concordância verbal, ou seja, uma concordância que vai ser realizada com o sujeito, do verbo com o sujeito. Baseado nisso, o falante ou a falante poderia ter optado, o falante ou a falante, em concordar com o numeral, né, lá do sujeito, ou concordar com o complemento preposicionado. Nesse caso, ele ou ela, falantes, poderiam ter optado por concordar com dois, então dois viram, nunca viram, ou com o complemento preposicionado, população viu. Então, esta é uma concordância que o falante ou a falante poderiam ter optado. Observe que essa alternativa B, ela é impossível do falante ou da falante fazer essa opção. Porque se ele concordar com o numeral, então o verbo ficaria obrigatoriamente no singular, viu. Se ele concordar com o complemento preposicionado, que é da população, também obrigatoriamente singular, viu. Então, esta alternativa B, até aqui, ela é a única que não apresenta uma justificativa possível para o falante ou a falante haver optado fazer. Então, até aqui, a alternativa que a banca espera encontrar é a alternativa B. Ora, na alternativa C, o falante ou a falante poderiam ter optado por fazer a concordância por 3. Em 3, viram, população viu, então 3/4 da população nunca viram, era uma opção possível de o ou a falante imaginar. Alternativa D, só há uma concordância possível, que é a forma de singular, porque concordando com 0 é inferior a 2. Então, o verbo no singular. Concordando com o complemento preposicionado, população viu. Alternativa E, nós temos agora o falante ou a falante poderiam haver optado por 2 possibilidades. Concordar com 3, nesse caso viram, e concordar com população viu. Então nós temos 4 alternativas possíveis de um falante ou a falante realizar, e uma única construção em que, pelo menos imaginariamente, seria admissível o falante ou a falante optar, que é a alternativa B. A resposta para a questão é B. Agora, um detalhe muito interessante de observar e importante para quem vai fazer concurso. Este foi o gabarito definitivo oferecido pela banca. É muito importante, além do direito que o candidato, a candidata, o concurseiro, a concurseira tem de impetrar o seu recurso. É um direito que tem. Mas eu vou dizer que é muito mais apropriado, muito mais recomendável, entre aspas, muito mais inteligente. Primeiro, tentar entender qual o caminho, qual a opção que a banca teria para assinalar um gabarito, para assinalar uma resposta, para assinalar uma alternativa como correta. Então, não é admissível perder questões
quando você tem uma maneira lógica de responder a questão que foi formulada. Questão anulada, geralmente é um ponto para todos. Aquela questão em que você consegue perceber o caminho que a banca tomaria para assinalar a resposta como correta, me parece mais rentável, me parece, entre aspas, mais inteligente. É muito importante aprender a resolver as questões utilizando a eliminação, né, nas alternativas que a banca lhe oferece. Não caia nas armadilhas da banca, não deixe a banca derrubar você. Aprenda que aprender a resolver as questões que aparecem na prova lhe trarão um resultado muito mais positivo.